Boa tarde a todos e a todos. Aqui na verdade sou eu por enquanto, todos, né? Representando todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Clube do Conto, na sua 14ª edição. Eu não faço contagem decimal, porque a contagem decimal é a contagem capitalista por excelência. Eu faço contagem de 7 em 7, que é o número rosiano. Então, na verdade, é 2 vezes 7, nossa segunda volta do 7, que é esse número da perfeição para o Guimarães Rosa, né? E hoje a gente trouxe contos bem diferentes de um autor chamado José Rezende Júnior, né? Ele é mineiro de Aimoré, nascido em 1959. Ele já tem 66 anos. Ele durante muito tempo foi repórter especial, aquele que fazia matérias investigativas, que tinha um texto mais profundo, mais longo, né? Para o Jornal do Brasil, para o Globo, para o Correio Brasiliense e para a revista Isto É. Depois, quando ele tinha 44 anos, ele estreou finalmente na literatura com esse livro, A Mulher Gorila e Outros Demônios. O conto, o título, A Mulher Gorila, não daria para ser debatido aqui porque é meio esotérico, mas é muito interessante, é uma verdadeira obra de arte. Mas eu escolhi 2 outros contos dele que eu gostaria de afirmar que são muito próximos do jornalismo, porque eles têm um caráter social bem marcado, né? E eles têm também uma linguagem muito concisa, muito rápida, né? Mas com uma elaboração literária muito interessante, sobretudo a partir dos 2 narradores que ele escolhe para contar as histórias, né? Eu acho a melhor maneira de apresentar um autor é ler os contos, mas eu tenho que dizer também que ele ganhou prêmio já, como o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira, por um outro livro de contos. Ele várias vezes foi finalista de grandes concursos literários, brasileiros, portugueses e tal. Enfim, é um autor bastante reconhecido que hoje não trabalha mais no jornalismo. Ele dá oficinas de jornalismo, ele tem um site, aquela coisa toda. Então ele não trabalha mais em jornal e revista, ele já trabalha mais voltado para o jornalismo investigativo e para a literatura. Eu vou ler então o primeiro conto, os contos são de 2005. Eu vou ler o primeiro conto que abre o livro. Normalmente, eu já disse isso aqui no Clube do Conto, que normalmente o autor escolhe para abrir e para fechar o livro de contos aqueles contos que têm mais impacto, não necessariamente os melhores, até porque é difícil falar nisso, né? Mas aqueles que de alguma maneira podem cativar o leitor ou a leitora que pega o livro para ler, né? E também aquele último conto que deixa aquela impressão final no leitor ou na leitora de que, poxa, esse livro é assim, é assado. E o primeiro conto é esse, Playback. É muito interessante também que para esse conto, o título é absolutamente fundamental para a compreensão do conto. Então o conto realmente já começa no título. Normalmente o conto já começa no título, porque o autor tem que utilizar todos os recursos de uma forma mais concisa, de uma forma mais breve. Então, título de conto nunca é para enfeitar. Nunca pode ser um negócio assim, né? Ele já tem que entrar no assunto no título, o título já tem que dialogar com o texto. Então, vamos lá. Só para quem está vindo pela primeira vez, né? Que eu creio ser o seu caso, é muito simples o procedimento do Clube do Conto. Eu apresento o autor, coisa que eu já fiz, ou autora. Eu leio o conto e em seguida vocês escolhem palavras-chave. Lembrando, você também é a primeira vez. Lembrando que a palavra-chave, ela não é que nem nas ciências sociais, uma palavra-chave que resuma todo o texto. Não é essa a pretensão. É apenas uma palavra-chave relativa a alguma coisa que tenha interessado vocês, que vocês queiram sublinhar no comentário de vocês. Pode ser algo que no conto não seja tão importante, mas que vocês acham importante. O interessante é o comentário a partir de vocês, tá? Então não é para resumir, será que eu escolhi a palavra certa? Qualquer palavra, desde que ela esteja no texto, pode ser considerada palavra-chave cada vocês comentar. Playback. Só fui reparar que era Creuza quando ela já estava lá no meio do palco, as luzes todas em cima, tinha até começado a cantar. Como eu adivinhar se o locutor anunciou um nome que não era Creuza? Burro! Na hora nem me passou pela cabeça. Todo artista muda de nome para ficar mais chique. Se bem que, segundo a revista, já tem mãe batizando o filho com nome artístico, para não precisar trocar depois de grande. E só quando a Creuza já estava lá no meio do palco e do refrão da música, foi que me lembrei da promessa que ela fez uns anos atrás. Nem era promessa, era mais um sonho.
eu vou ser cantora. E eu ri, e não podia ter rido, ela me disse depois, quando eu telefonei para o salão de beleza pela 10ª vez. E ela, cansado de mandar a Dirce dizer que tinha morrido e queria que eu morresse também, pegou o telefone e gritou: você não podia ter rido de mim, podia ter falado do Videodó, sei lá, acho que vai ser difícil, porque o que mais tem nesse país de merda é cantora de merda. Podia falar qualquer coisa, menos rir na minha cara. Eu não devia mesmo ter rido, porque ela não riu naquele dia quando a gente namorava, e eu disse que ia ser jogador de futebol. Ela ficou séria: se é o que você quer, dou a maior força. Mas eu não fui jogador de futebol, não fui porra nenhuma. E ela agora era cantora, tinha palco, luz azul e tudo. Tanto tempo vivendo junto e eu nunca soube que ela tinha voz. A Creuza não cantava nem no chuveiro. Acho que porque a água era fria e ela vivia me cobrando o chuveiro quente. Água fria faz bem para a pele, eu desconversava. Mas naquela época ela estava pouco se lixando para a pele. Não sei hoje em dia, para ser artista tem que ter pele bonita. Parece que a exigência é contratual. Nome bonito, pele bonita. Nome bonito ela agora tinha, não lembro qual. Sei que não era mais Creuza. A pele eu não reparei, não dava para ver naquela luz escura. A voz é que era uma coisa de doido. Eu dava tudo para entender o que ela estava cantando, mas era inglês, e eu não sabia que ela sabia inglês. Como são as coisas. Nem 5 anos desde o dia em que eu ri, quando ela disse que ia ser cantora, e a Creuza me aparece com outro nome, artista, ainda por cima cantando inglês. O pastor é que não ia gostar. Esse negócio de falar outras línguas é coisa do demônio ou do Espírito Santo. Não lembro agora. Eu só ia à igreja para acompanhar a Creuza. Nunca dei um puto para aqueles sacanas. Ela que dava. Mas aí o salão, se é que alguém podia chamar aquela portinha michuruca e aquela feiura toda de salão de beleza, aí o salão foi fracassando, fracassando, e eu nada de arrumar emprego. Se bem que acho que ninguém tinha nada a ver com isso, nem Deus nem diabo. E ela foi reclamar para o pastor, e o pastor na maior cara dura: irmã, seu dízimo está sendo pago com pouca fé. E ela: ah é? Ah é? Pois agora que eu não dou nem mais um centavo. Embirrou e não deu mesmo. E o salão nem melhorou nem piorou, ficou ruim igual. Mas isso não tem mais importância. Ela deve ter fechado o salão para virar cantora, é lógico. E foi sorte ter largado também a igreja. O pastor não ia deixar esse batom e esse esmalte. Logo a Creuza, que nunca usava maquiagem, só para esconder as manchas de quando eu cansava de entrar na fila para procurar emprego, e descia a mão na cara dela. E naquele dia ela disse: nem quando você me bate, dói igual agora que você riu porque eu quero ser cantora. E eu bem ali, na beira do palco, olhando para cima. Ela podia me ver se quisesse. Acho que até olhou para mim, mas não me viu. Ou fingiu que não me viu. E isso foi o pior de tudo. Ela podia ter olhado com raiva. Aí, babaca, eu não disse que ia ser cantora? Mas não. Só olhou para mim e mais nada. Não sei se foi de saudade ou remorso que eu levantei e bati palma. E era só eu aplaudindo. A boate inteira achou que eu estava bêbado. E eu estava mesmo. Mas não foi só por isso. Era bonita, a voz dela, ainda mais em inglês. O pessoal que não prestava nem para aplaudir. Só teve um que puxou um assovio meio desenchabido quando ela deixou cair o vestido assim de qualquer jeito no chão e pisou em cima de salto alto. Logo a Creuza, que nunca deixava a roupa caída no chão. Acho que porque era ela quem tinha de lavar depois. Nem usava salto porque ficava muito alta. E isso eu nunca tolerei em mulher. Podia até ganhar melhor do que eu por conta da conjuntura econômica e tal, mas me olhar de cima para baixo, isso nunca. E ela ficou linda assim, cantando em inglês, de salto alto e calcinha. Até virou de costas para a gente ver que era fio dental. Fio dental e vermelha. Ela que no nosso tempo só usava calcinha branca de algodão. Ela assim de costas, só com aquele cordãozinho vermelho enfiado, e eu olhando para algum lugar nenhum para não reparar se tinha celulite na bunda dela. Era falta de respeito. Eu já tinha rido quando ela falou que ia ser cantora. Não podia ficar conferindo estria e celulite agora que a Creuza era artista e nem se chamava mais Creuza. E ela enfiava devagar os dedos no elástico da calcinha e rebolava, e começou a tirar. Confesso que achei bonito aquilo. Tirava a calcinha sem parar de cantar. Puta coordenação motora. Logo ela que não conseguia nem fazer almoço e escutar a rádio ao mesmo tempo. E eu acho que era o único ali de pau mole. O cara perto de mim, fedendo a suor e o uísque paraguaio, até botou o dedo para fora. E eu achei mó desrespeito. Mas não sei se foi por isso que brochei, sei lá. O peito dela é que era o mesmo, só faltava ter botado silicone, pensei. Mas aí já seria muito exagero demais. Ela morria de vergonha do peito grande, juntava dinheiro para fazer a operação, vivia anunciando: vou arrancar metade. Até mentir, ela mentia para o pastor. Aumentava o prejuízo do salão para reduzir o valor do dízimo e guardar a grana da operação.
Só ficou sossegada quando entrou essa moda de peito grande. As bacanas botando silicone. Bom saber que pelo menos o peito da Creuza era o mesmo que eu conhecia. E eu juro que ia ficar ali quietinho, vendo ela cantar pelada em inglês. Depois ia beber mais um, até criar coragem, sei lá, dizer, lembra de mim? Lembro, você é aquele babaca que riu na minha cara quando eu disse que ia ser cantora. Ela talvez respondesse. Mas eu juro que se ela dissesse isso, eu ia embora numa boa. E podia ter acabado tudo bem, se não fosse aquele punheteiro perto de mim, balançando o pau com uma mão e enfiando a outra no meio das pernas da Creuza. Aí era demais. Eu levantei e não falei nada, só quebrei a garrafa na cabeça do pau dele, espirrou sangue para tudo que é lado. Acho que estava cheio de sangue o pau do cara, todo pau duro é assim, sangue que não acaba mais. Aí vieram os seguranças de colete preto, já chegaram me dando porrada. Eram dois. Um só dava para fazer o estrago. Não sei para que dois, o exagero. Dinheiro jogado fora. E eu lembro que a última vez que eu abri o olho, só um olho. O outro acho que não vai abrir nunca mais de tanta porrada. A Creuza tinha parado de dançar. Tava só de salto alto, pelada, me olhando de cima para baixo, como se agora soubesse quem eu era. E cantando, com a boca fechada, mas cantando. Eu não sei como ela conseguia cantar de boca fechada. E de repente ela começou a rir, tremia o corpo todo, balançava os peitos de tanto rir, mas continuava cantando em inglês. Os caras me enchendo de porrada e ela rindo e cantando sem desafinar uma nota, e era uma canção de amor. Eu sei porque tinha Love no meio. E ela ria e cantava Love, e era linda, e não parava de rir. E eu não sabia que ela sabia rir. Maravilhoso. Ele consegue ser engraçado e crítico também ao mesmo tempo. Então qual é a sua palavra-chave para dar conta disso? Para dar conta disso, Desculpa, tem que ser seu nome só para uma todo palavra. mundo saber. Hã? Seu nome para deixar gravado aqui, todo mundo saber, por favor. Nem todo mundo te Márcia, conhece. perdão. Márcia. Uhum. Tá, Márcia, por favor. A minha palavra-chave é voz. Ele não sabia que ela tinha voz e ele termina dizendo que não sabia que ela sabia sorrir. Esse narrador maravilhoso, que ele consegue fazer a gente rir, né? Trabalha muito bem a linguagem, muito bem o humor, mas ele conseguiu passar para esse ponto toda essa questão do machismo, de não ouvir a mulher, de não perceber a mulher, de não sentir a mulher, né? Não sabia que ela tinha voz e também não sabia que ela sabia sorrir. E isso acontece em muitos relacionamentos, né? Então, essa invisibilidade da mulher aqui no relacionamento, eu achei bem interessante. Perfeito, Márcia. Só explicando que a gente pode voltar às questões. Primeiro a gente dá uma rodada geral, depois a gente volta, aprofunda, tudo que vocês quiserem. Kelly, por favor. Então, a palavra, a expressão que eu escolheria é não sabia. Porque em 3 momentos ele não sabia que ela sabia. Eu acho que isso é muito sintomático. Isso reflete muito a forma como muitos relacionamentos se dão na nossa sociedade. E aí, aquilo que a própria Márcia falou, a invisibilidade da mulher, a não percepção de todos os atributos que a mulher tem para além do corpo, porque daí passa a ser só um pedaço de carne, né? Então eu acho assim, sim, ele escreve muito bem, ele consegue assim, alcançar um nível de comédia, mas não me fez rir. Eu achei bem sintomático, eu achei bem triste, na verdade. Ficou com raiva do narrador. Isso é bom. Eu achei muito triste essa história, achei triste. Porque é uma história, mas ela reflete a realidade de muitas mulheres. E eu acho isso triste. E eu acho triste a gente muitas vezes se contentar com isso. A gente ficar nessas relações com homens que não nos percebem, que não nos respeitam. Enfim, assim por diante. Eu achei bem triste. Perfeito. Você, querido? Não sei. Tá bom. Então vamos pular, passar para sua mãe. No final a gente volta a você se você quiser, tá bom? Pra mim, Seu nome? Janaína. Janaína. Pra mim, de tudo que eu li, a palavra que pulou os meus olhos, assim, que brilhou, foi a palavra sonho.
obviamente, toda essa temática que elas colocaram, isso está muito nítido, mas a palavra sonho é no sentido, como é que eu vou me explicar? Ela tinha um sonho, ele tinha um sonho, em tese, nenhum dos dois se realizou. O sonho dele, para além de ser jogador de futebol, está implícito ali as características que ele queria de uma mulher, ou que ele acha que uma mulher deveria ter ao lado dele. Então também é uma espécie de sonho você idealizar uma companheira, e vice-versa. E vendo ela ali naquela situação que a gente leu e entendeu, é como se ele continuasse vivendo ainda algum sonho paralelo, porque ele não entendeu ainda o que estava acontecendo. Então a palavra sonho, para mim, não sonho no sentido brilhante, no sentido de, sabe, não aquele sonho, ai, meu sonho da minha vida, também. Mas para mim a palavra sonho é até no sentido negativo, no sentido de ilusão, de estar vivendo num sonho, de estar vivendo num lugar que não é a realidade. Né? Tanto ele quanto ela, talvez, para estar ali naquele palco, talvez ela se transportava para uma outra realidade para estar ali também, porque não se sabe o quanto deve ser difícil ter esse tipo de atitude, fazer essa escolha e estar nesse caminho, né? Então, não sei, pra mim, a palavra que permeou tudo, assim, é sonho. Perfeito. Meu nome é Larissa. Eu acho que a palavra que mais me impactou assim, no texto foi remorso. Eu achei que foi o que ele sentiu olhando pra ela, sabe? De ele não ter conseguido, assim, realizar o sonho dele e ela ter conseguido. Ela ter realizado o sonho dela e ele só vendo ela lá com remorso, assim, por tudo que ele não fez, por tudo que ele não conseguiu enxergar nela. Então foi esse sentimento que eu tive também lendo o texto. Você falou de sonho, né? E eu acho que é bem isso, assim, sabe? Esse contraste do sonho dela com o remorso dele. Perfeito mesmo. Meu nome é Suza. Eu ainda não consegui formular muito bem, mas muitas vezes a gente é a Creusa, né? Ela botou na cabeça que ela queria ser cantora. Claro, claramente o lugar onde ela estava cantando não era o lugar ideal, não era o cenário ideal, não era o público ideal, mas de alguma maneira ela se contentou, e ela disse que ela queria cantar, né? E quantas vezes eu penso que as mulheres, as mães, as professoras, né? A gente no papel de sempre tentar deixar leve a caminhada, a gente faz brilhar aquilo que muitas vezes não tem muito brilho. Então talvez ali a Creusa que há em nós, né? Muitas vezes. Somos todas. Não é? Acho que é isso. Tá bom. Depois, se quiser, escolhe uma palavra-chave. Então, a minha palavra-chave é a Creusa mesmo. Que é um nome bem popular, né? Bem popular. Ele não leu, né? Esse é meu filho. Ah, tá. Bem, Não deu tempo pra você cheguei ler. agora. Tranquilo. Você quer falar alguma palavra-chave? Seu nome? Ângela. Um pouco também do que ela falou, mas por ele ter tido apoio dela, mas ela não tinha apoio nenhum. Eu acho que fez ele pensar, tipo assim, eu não vou dar apoio pra ela, não vai acontecer nada. E ela se separou dele, né, e conseguiu. Então, tipo, ele com apoio tudo não conseguiu, causou muito mais remorso ainda. Daí a palavra-chave que eu quis escolher é lembra de mim. Porque, tipo, ele virou tão insignificante na vida dela que talvez ela nem lembre dele. Posso fazer uma parte aqui como professora e como mãe? Posso fazer uma parte aqui como professora e como mãe? Não, agora começou o debate, tranquilo. Você Janaína, meus parabéns por trazer tua filha. Que coisa mais maravilhosa. Que idade ela tem? 11. Que coisa mais maravilhosa ver uma menina com 11 anos expressando esse sentimento dela ao ler o texto, fazendo essa interpretação subjetiva. Eu trabalho com fundamental, com crianças da idade dela, e isso é tão difícil.
Por que que é difícil? Porque nós, professores, estamos lutando sozinhos por isso. Porque mães que fazem isso, de trazer os filhos juntos para ler, para debater, são tão raros. Para eles, às vezes, os filhos têm celular de última geração. Se a gente pede para comprar um livro de literatura, nossa, é uma ofensa para os pais. Parabéns, mãe, parabéns, querida, por acompanhar tua mãe e estar aqui nesse clube de leitura ou clube do conto? Clube do Conto. Clube do conto. Fiquei encantada contigo, sou tua fã. Já é a segunda vez que ela veio, da primeira vez que ela veio também ela deu show. Ela arrasou? Foi maravilhoso, né? E eu só queria fazer uma observação que assim, bom, qual é a força que a literatura tem, né? Se a gente contasse o caso de uma mulher de classe popular, que tem um salãozinho na periferia, né? Que é evangélica, dá o dízimo, que tem um marido que não trabalha e bate nela, né? Que ela apoia e não é apoiada por ele, vocês iam dizer, bom, isso aí, que história que você está contando, né? Só que todo mundo sabe que acontece, né? Então, qual é o papel da literatura? O papel da literatura é ele fazer um deslocamento tal que ele cause na gente um efeito de compreensão e de sentimento. Então, a Kelly colocou a questão do humor, né? O humor aqui, o interessante é que o humor não é um humor, assim, para fazer rir, de uma maneira geral. É um humor que, na verdade, ridiculariza o narrador. Ele narra e ele não conhece ele não só conhece a Creuza, ele não conhece o que é um playback, ele não conhece o que é uma boate de striptease, ele não conhece nada, é de uma ignorância total. Então esse deslocamento que a literatura faz, né, faz a gente se colocar no lugar da Creuza, faz a gente imaginar os sentimentos de ignorância desse homem, faz a gente se mobilizar e pensar isso de uma maneira mais humana, de uma maneira mais concreta, sem ser simplesmente, mulher evangélica chamada Creuza, pobre, que o marido bate nela. Tudo bem, a gente não vai ser a favor, né? Mas a gente vai pensar 10 segundos nisso. A gente não vai além, porque a gente já sabe, a gente acha que já conhece essa realidade. Mas a literatura, ela investiga as entranhas dessa realidade. Então ele tenta entrar na mente desse ignorante, né? Desse homem ignorante, não para perdoá-lo. Ele não é perdoado. Aliás, até o final do conto é interessante porque ele apanha, né? Ele apanha. Ele tem e a Creuza e a Creuza desfruta. Então o conto termina assim, tem uma redenção. Mas a literatura é uma forma de investigar, deslocando, diz o Antônio Cândido. Você deforma a realidade, você desloca essa realidade, né? Para você poder comentar a realidade muito melhor. Com um conto, a gente tem uma sensibilização sobre a situação dela, sobre a situação de ignorância dele, sobre a violência. Os outros homens que aparecem no conto, né, a maneira como eles se portam, também a gente vê, né? Aquilo é um lugar, né, de exibição da carne, em que a carne está ali à venda, para ser alugada, né? Também tem isso. Os homens que se portam daquela maneira, os seguranças que vêm, que já saem batendo, né? Então, a literatura faz esse deslocamento. Esse conto, ele escolhe muito bem o narrador. Se fosse um narrador em terceira pessoa, esse conto não teria graça nenhuma. E ele não nos mobilizaria. E o conto em terceira pessoa equivale, nesse caso, a uma investigação jornalística. E ela não tem mais a capacidade de nos chocar. O que a gente pode ler num jornal que a gente se sinta chocado, né? O pessoal desviando dinheiro do orçamento para chegar numa cidade e dizer que foram arrancados 10.500 dentes naquela cidade, sendo que só tem 200 pessoas. A gente consegue. Agora, imagina um conto que seja esse deputado que roubou esse dinheiro, né? Mandando construir a piscina, com a mulher dele, com um carro, com o filho não sei o quê, sei lá, imaginando a vida podre desse deputado por dentro. Aí a gente era capaz de se mobilizar. A literatura, então, ela faz sempre esse deslocamento para nos sensibilizar, para a gente ter a emoção, porque o conhecimento, a informação, a gente já tem, mas ela não nos sensibiliza. Ela não aprofunda, né?
o nosso sentimento. A literatura consegue isso, né? Então podemos ir para o segundo conto. Estão dispostas Eu ainda? preciso Estão dispostas? também. Gente, eu vim do lançamento do meu livro aqui e acabei conhecendo vocês e ficando e querendo participar do Clube do Conto, tá? Por favor, vamos entrar em contato, quero me inscrever para o Clube do Te Conto. mandei já o e-mail, Tá? Márcia? Só que eu tenho um compromisso assim importante. Eu tenho um cachorrinho epilético Ah, e ele mora em Indaial e ele está fazendo uma transição de medicação e eu fico agoniada porque, sabe? com Ele tem que certeza. tomar, Claro. faz 2 anos que ele está epilético e é aquela coisa. Eu peguei, é meu e ninguém Sim. solta a patinha de ninguém. Não, e ele tem uma confiança em você que Sim, né? não Eu tem fico um mais pouco ninguém. preocupada Claro. e que tem que dar a medicação dele à tardinha agora, Claro. né? Ontem ele não teve crise nenhuma, mas quinta-feira ele teve 3, né? Meu filho, uma de madrugada. E a gente vai conseguir agora, nós vamos tratar com canabidiol, nós trouxemos um veterinário aqui de Blumenau, porque parece que o canabidiol aqui resolve convulsões, tanto em ser humano quanto em animaizinhos, né? E crise epilética, gente, é horrível de assistir. Ele sofre, mas quem assiste sofre mais ainda, sabe? E eu sinto muito que muitas pessoas sejam preconceituosas quanto a essa medicação só porque ela vem da maconha. Mas, gente, se isso fazendo para quem é epilético, para ser humano, para animal, tem que fazer, tem que vender. Maconha né? está na natureza. Fazer o quê? Foi um prazer conhecer todos vocês. Prazer, Márcia. E Prazer, quero prazer. já Prazer faço demais. parte do Clube do Livro, querido, Parabéns tá, pelo Marcos? lançamento. Outra vez que eu vier, Valeu, outra vez que eu vier, eu trago o livro pra ti. Ou você quer que eu deixe hoje? Não, eu vou comprar aqui com Márcia. Eu quero Ah, te tá. dar um abraço. Foi comprar. Vou me despedir do macho, tá? E tu, por todos os papais, do culpa pela mãe que tu é, por trazer. Somos todas nós. Não. Falou, né? Falou. Me deu assim, sabe? Porque eu não tinha trazido pra mim. E aí quando tu falou isso, eu comecei a lembrar de partes do texto lugares que eu estive. E aí quando tu falou isso, foi tão, sabe? Porque até então era só a Creuza, né? E era uma análise, era um ali. Obrigada Que amor. por ter feito despertado isso, né? Importante. Bom, gente, segundo conto, ele é trepidante. E precisa ser narrado num ritmo trepidante. Então eu vou narrar um pouco rápido, mais rápido até do que o conto anterior, porque faz parte, como vocês vão ver, tá? 59 segundos. Não entendo uma palavra do que ele diz por causa do Raul Seixas, que toca muito alto no CD player, ou por causa dos vidros fechados do carro, ou porque falamos mesmo línguas diferentes. Ele é pobre e eu, segundo o ponto de vista dele, os indicadores sociais do terceiro mundo, sou rico, mas nem é preciso falar a língua dos desesperados, porque nada mais eloquente e universal que um revólver apontado para sua cabeça, mesmo com o vidro elétrico entre você e a bala. E se isso é assim em qualquer lugar do mundo, imagine então neste país fudido, nesta cidade de merda, nesta escuridão filha da puta em que fui me meter, mesmo a polícia avisando toda hora que é suicídio, que é preciso evitar lugares ermos, mas quem é que raciocina pela ótica do aparelho de segurança do Estado, quando a única coisa que importa é um belo par de coxas? Mas eu podia ao menos ter botado vidro à prova de bala. Mas pensando bem, por que eu botaria vidro à prova de bala, que é quase o preço do meu carro, se nunca pensei em morrer assim com uma bala na cabeça? 49 segundos. Na próxima encarnação, a prioridade é vidro à prova de bala. Não saia de casa sem seu vidro à prova de bala. Você nunca sabe quando vai precisar de um. E eu e o meu pessimismo, nem na hora da morte consigo pensar positivo. Sejamos otimistas. Tenho grande chance de sobreviver. Segundo as estatísticas, só 1 em cada 10 assaltos acaba em morte. E não sei se as estatísticas são relativas ao Rio ou ao Estocolmo. E esse único desgraçado que morre entre os 10 assaltados é porque tentou reagir. Ou então porque o assaltante estava muito doidão, eu não vou reagir. E sei lá se o cara fumou ou cheirou, evito olhar para ele. Aliás, evito olhar para qualquer lugar, mantenho os olhos fixos no relógio digital do painel do carro. 23h11. Mas minha excelente visão periférica capta pelo canto do olho esquerdo, um revólver atrás do vidro, pelo canto do olho direito, o par de coxas. 39 segundos. Não sei se me conforto ou me desespero de vez por saber que não vou morrer sozinho. Vou morrer acompanhado da moça do par de coxas, mas é bem provável que eu morra sozinho sim.
porque um par de coxas desses não é todo dia, se o cara for esperto, estoura meus miolos, depois estupra a menina. E aí resolve se mata ou não mata. Deve ser bom brincar de Deus, ter amplos poderes para decidir. Este aqui com cara de doutor morre. Aquela gostosona ali merece viver porque um par de coxas desse não é todo dia. Engraçado, eu só lembrar dela como um par de coxas, mas tem até certa lógica. A única coisa que vejo com o lado direito na minha excelente visão periférica, que é a terra de comer a partir de amanhã à noite, depois do velório, é o par de coxas. De resto a gente mal se conhece. Lembro-me vagamente do rosto, mas o que me chamou a atenção no bar foi a minissaia. Pensei, pô, eu dava minha alma ao diabo em troca da bênção de penetrar nessas coxas. E bem feito. Acabei de penetrar e já não consigo lembrar se foi bom. Acho que depois do gozo ficou igual a sempre. Mas o diabo não quer nem saber, já tá aí do outro lado do vidro, veio correndo cobrar a dívida. Só que para levar a alma, o filho da puta precisa primeiro descartar meu corpo. E aí que eu me fodo, e não sei mais se a mão que impunha o revólver é de Deus ou do diabo. Deve ser de Deus, porque eu pequei, Senhor, e mereço vossa ira. 29 segundos. Maldito sentimento de culpa que não nos abandona nem agora na hora da nossa morte ou da minha morte, considerando que a única morte líquida e certa aqui é a minha. Já não tento entender o que o cara fala e o mais estranho é o silêncio. Ele já não berra coisas naquela língua incompreensível e a moça também não abre a boca, ela não fala nada, ela não grita, ela não dá escândalo, nem imagina o que se passa pela cabeça dela. Desisto da visão periférica, portanto, nem a visão do paraíso das coxas dela, nem a do inferno. A que me chama do outro lado do vidro só tem olhos para o relógio digital do painel, 23h11. Mas como 23h11? Ainda 23h11? O tempo parou. 19 segundos. Ou então o tempo continua a correr, mas o relógio digital não marca a passagem dos segundos, então este tempo todo não durou nem um minuto. Eu li não sei onde, já li tanta coisa na minha vida, li que na hora da morte a vida toda do moribundo passa na cabeça dele num minuto, como se fosse filme. Ah, não, definitivamente, tudo que eu não quero é rever o filme da minha vida. Produção chinfrim, uma porcaria, roteiro medíocre, elenco sofrível, a começar pelo protagonista maldita baixa estima que não me abandona, nem agora, nem na hora da minha morte. Muito bem. Deus, fazemos um acordo. O senhor me mata e eu morro, mas cancela a exibição do filme da minha vida. É o último pedido do condenado, ou penúltimo, sei lá o que não falta agora, é o último pedido a ser feito, tantas coisas incompletas. Amanhã era dia de regar as plantas, o IPVA vem de segunda-feira. Que bom, pelo menos do IPVA eu tô livre. Não me despedi dos meus filhos, as ex-mulheres se fodam, todo mundo que vai morrer, mesmo não sabendo que vai morrer, tem uma espécie de iluminação, sei lá. E telefona na véspera para algum ente querido como quem não quer nada e diz, olha, aconteça o que acontecer, não esqueça que eu te amo muito, etc e tal. E bate as botas no dia seguinte, pelo menos é o que dizem as reportagens que reconstituem a morte de algum famoso, ainda bem que não sou famoso. Posso morrer anônimo, ainda bem, o caralho, não sejamos cínicos, pelo menos uma vez na vida, ou pelo menos uma vez na morte, tudo que eu queria era ser famoso. Nunca tive saco, nem talvez talento para escrever porra nenhuma, só poema vagabundo em boteco idem, mas sempre me via bem lá adiante na noite de autógrafos, meu livro imaginário, desaparecendo das estantes da livraria, sucesso de crítica. 9 segundos. A única coisa boa do anonimato é a morte anônima. Nenhum jornal especulando as circunstâncias do homicídio. A polícia nem aí, que nada, muito pelo contrário. Todo cara que morre trepando dentro do carro, a imprensa faz o maior carnaval. A polícia é obrigada a sair da letargia e ir no embalo. Exames do ML, a bala rompeu o osso, tal, e foi se alojar, não sei, em parte do cérebro. Vestígios de esperma. Esperma, porra nenhuma. O termo técnico é sêmen. Vestígios de sêmen. Estamos providenciando DNA. Pode ter havido conjunção carnal. Talvez crime passional, o marido dela não está descartado, ela era solteira, para nós, todo mundo é suspeito, trata-se de um profissional, a moça está em estado de choque, incapaz de escrever o criminoso. A moça foi barbaramente violentada. Antes de morrer, é claro que já temos um suspeito para não atrapalhar as investigações. Se eu abrisse 8 segundos, se eu abrisse o vidro elétrico e dissesse calmamente, tudo bem, pode levar o carro, meu Rolex da Feira do Paraguai, meu talão de cheque. Se o senhor quiser, eu assino todas as folhas em branco para o senhor não ter trabalho. Juro que não mando sustar. Tudo que eu peço é deixar a gente ir embora com vida. O senhor entendeu minha colocação? Eu disse a gente ir embora com vida. Veja que não exclua a possibilidade, desde que não mate nenhum dos dois. Bem, o senhor sabe, um par de coxa desse não é todo dia. 7 segundos. E se eu abrisse o vidro elétrico e dissesse aos prantos, leva tudo, leva inclusive essa vagabunda aí do lado, eu nem sei o nome dela, mas um par de coxas desse não é todo dia. Leva tudo, menos a minha vida. Tenho 2 filhos, domingo é dia de visita, e eu prometi aos meus filhos, 2 filhos, vamos ao McDonald's. Concordo com o senhor, eu podia ter pensado num programa mais saudável e politicamente correto. Zoológico, cinema, tobogã do Parque da Cidade, porra,
Mas o senhor não sabe como são as crianças de hoje em dia? O senhor que está certo. Nunca levou seus filhos ao McDonald's. Esse negócio de fast food, a globalização, o senhor sabe, começa pelo estômago. O McDonald's é a ponta de lança desse modelo neoliberal que enriquece os ricos e empobrece os pobres. O senhor sabe, o senhor é mais uma vítima do desemprego gerado pelo sistema econômico desumano que está aí. O senhor podia estar dignamente coletando o nosso lixo ou desentupindo esgotos para que nossos excrementos corram livres, mas não. Em vez disso, está aí está o senhor se humilhando com o revólver apontado para a minha cabeça. 6 segundos. Melhor pensar em outra estratégia. Essa dos filhos não vai colar, mesmo sendo verdade. Lembro quando eu era pequeno, meu pai botou no Fusca aquele imã. Não corra, papai! Com o retratinho meu de um lado e da minha irmã do outro, ia cair super bem agora o imã daquele com as fotos dos meus filhos. Se o cara for coração mole, não vai matar o pai de 2 crianças tão lindas. Por que não fabricam mais aqueles imãs? Não corra, papai. Deve ser porque os painéis dos carros hoje em dia são todos de plástico. Há bons tempos dos automóveis com painel de metal e o imã não corra, papai. Hoje é painel de plástico e radar eletrônico. E não corra, papai, porque se o senhor ultrapassar o limite de velocidade da via, papai, o Detran fotografa o senhor e manda a multa pelo correio, fora os pontos na carteira de habilitação. Que papo é esse, velho? Que filho esperando em casa porra nenhuma? Tu aí na parada comendo a mina no meio do cerrado, velho? Tu merece um pipoco no meio das ideias, tá ligado? O bandido ele dizer. E o pior é que ele teria razão. Não dá nem pra dizer a ele. Sou pai de família, esta senhora aqui ao lado é a mãe dos meus filhos. Ele não vai acreditar. Já tô beirando 40, os 50, malho todos os dias, me cuido. Mas não dá pra esconder que os 40 ficaram bem lá atrás. E a moça do pá de coxa ainda não chegou nos 20. Maldita, previsível e inescapável crise na minha idade. 5 segundos. Estranha sensação. Quanto mais perto o fim, mais os segundos custam a passar. O relógio digital do painel insiste. 23:11. Sempre 23:11. Será que este já é o filme da minha vida? Então cadê a cena da abertura? Minha mãe me dando o peito, meu pai tendo que trabalhar dobrado, fazendo serão. Era assim que se dizia naquela época. Meu pai tendo que fazer serão, porque agora somos mais uma boca. Cadê a minha infância infeliz? Minha adolescência desatinada? Cadê meu primeiro beijo, o primeiro peito sem ser o da minha mãe? Cadê aqueles projetos de vida, por falar nisso? Cadê a vida que estava aqui e nem deu tempo de viver direito? O pior é ir embora, sem nem saber o que eu vim fazer aqui, afinal. O CD continua tocando a mesma faixa. É sinal que o tempo passa mesmo mais devagar, ou então a música é muito comprida, mas já está quase no fim. Eu que não me sento no trono de um apartamento, Deus nem pode existir, mas tem um senso de humor do caralho, enquanto o Raul canta, boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E eu estou exatamente esperando a morte, e lembro o Raul começou cantando, eu devia de estar contente porque tenho emprego e sou um dito cidadão respeitável. E é isso mesmo. Eu tenho emprego, sou cidadão respeitável, mas não estou contente, nem lembro a última vez que estive contente. Quando o cara chegou batendo no vidro com o cano do revólver, eu já era infeliz há muito tempo. Mas nem por isso escolhi morrer assim, com um tiro na cabeça, se eu pelo menos tivesse uma arma na mão, mas não tenho. Nunca tive arma na cintura, carrego esse celular surdo-mudo. Nunca gostei de celular, comprei porque cansei de subir escada correndo, ouvindo o telefone tocando, dentro do apartamento vazio, eu largando as compras no chão, a garrafa de uísque quebrando com baque, eu querendo abrir a porta, nunca acerto a chave na primeira, eu entrando no apartamento vazio, agarrando o telefone, tirando do gancho tarde demais, desligaram. Deve ser engano, não sei quem era do outro lado da linha. Será que existe vida do outro lado da linha? Aí comprei a secretária eletrônica, mas já veio com defeito. Só pode ser defeito de fabricação e uma mensagem gravada em tanto tempo. Agora é o celular que não toca. E também veio estragado. Ou então, por que ninguém telefona para mim? E eu não sei por que insiste em juntar tanta tralha inútil. 3 segundos. E se eu destravo a porta do carro, aí o cara faz logo o que tem que fazer, acaba com essa agonia. Talvez ele mande a gente descer, aquele teatro todo. Se abrir a boca, morre, velho. Se olhar pra minha cara, morreu, meu irmão, tá ligado? Se respirar, não respira nunca mais. Aí tu fica a pé, a mina vai comigo, porque um par de coxas desse, aí, onde é que acende o farol dessa porra? Ou então, o cara teve um dia ruim, não tá afim de papo, mete logo uma bala na minha cabeça, e leva ou não leva a menina, mata ou não mata, come ou não come, já não tô nem aí. Meus miolos espalhados pelo painel de plástico, respingando no par de coxas da moça. A gente morre, acaba tudo, ou será que tem outra encarnação infeliz do outro lado da linha da vida, e nesse outro lado continua a mesma merda, sei lá, não demora. Vou ver o que tem lá do outro lado. Pena que não dá para escrever um livro de autoajuda contando como é do lado do outro lado.
Só contratando um médium, mesmo assim eu penso na noite de autógrafos, minha obra-prima póstuma de estreia desaparecendo das gôndolas dos supermercados, sucesso de público. 2 segundos. Não dá mais para enrolar. Tem que escolher baixar o vidro elétrico, ou destravar a porta, ou arrancar com o carro, mas a polícia manda evitar movimentos bruscos, para o cara não ficar puto ou assustado e puxar o gatilho. Mas como eu vou saber o que o cara considera movimento brusco? Os conceitos variam de indivíduo para indivíduo. Ele já deve de ter perdido a paciência, se bem que o relógio digital do painel de plástico ainda 23h11, sempre 23h11. Então não faz tanto tempo assim. Nem um minuto passado desde que ele chegou batendo no vidro. Ainda não exibiram o filme da minha vida. Meu último pedido foi atendido. Obrigado, senhor. Fiz te devendo extra, senhor. Valeu mesmo, senhor. Eu agora escuto a nona de Beethoven. Será que a professora de catecismo estava certa? Eu cheguei no céu, os anjos dão as boas-vindas tocando a nona de Beethoven. Porra nenhuma, agora me lembro. É o celular. Em vez de apitar a porra do celular, toca a nona de Beethoven. Até que enfim essa porcaria resolveu funcionar. Até que enfim alguém liga para mim. 1 segundo. Ignoro pela última vez o manual de sobrevivência do aparelho de segurança do Estado. Faço um movimento brusco. Levo a mão à cintura para sacar o celular. É quando o relógio digital do carro pula para 23h12. E não dá tempo nem de dizer alô. A bala estilhaça o vidro. E eu devia ter botado vidro à prova de bala. Mas por que botaria vidro à prova de bala, que é quase o preço do meu carro, se nunca pensei em morrer com uma bala na cabeça? Eu vejo a fumaça no cano do revólver, o cheiro de pólvora, a trajetória da bala vindo, vindo, vindo. Aí ela rompe não sei que osso e vai se alojar não sei em que parte do meu cérebro. E para falar a verdade, não ligam a mínima, isso não é mais problema meu. Os caras do IML que se virem com o laudo cadavérico. Deve ser para isso que pagamos tanto imposto. Muito bom. Incrível, ler sem vírgula, sem Muito pontos, bom. sem parágrafo. O autor ele conseguiu reproduzir o fluxo de consciência muito bem. Muito bem. E uma consciência muito aflita, né, Kelly? Acho que foi muito coerente com a situação, assim, o fluxo de consciência ali descrito. Bom, Tens palavra-chave? já eu? Já começou, você é a primeira para falar, fala logo, né? Tem problema. Mãe, o gatinho tá lá Bom, Ao contrário do conto, nós não temos pressa, nós estamos tranquilos. Não falamos. Temos muito mais do que 59 segundos. certo. Eu acho que eu escolheria, então, ele fala ali em algum momento sobre o tempo, não sei em que parte. Ele fala do tempo, né? Eu acho que o tempo é uma coisa muito evidente nesse conto. A contagem do tempo, a falta de tempo, ou o excesso de tempo. Essa urgência de viver aquilo que não foi vivido e ter remorso por aquilo que não foi vivido, que é toda essa digressão que ele faz quando ele começa a contar todas essas histórias para ele mesmo e dialogar com ele mesmo para tomar uma decisão, e por fim ele não toma decisão nenhuma porque ele vai no automático, né? Então eu acho que minha palavra ela é o tempo. Acho que resume toda a aflição desse ponto. Todos nós só temos um tempo, não é infinito. Ângela, Então, não é uma palavra, é uma frase, né? tudo bem? Tranquilo. O que eu vim fazer aqui afinal? Eu achei porque tem uma parte que ele fala da infância, fala da adolescência, ele fala quantos anos ele tem. E ele ficou com tempo na Terra e ele não sabe o que veio fazer aqui. Então, não sei. Perfeito, Ângela. Muito bom. Excelente. Excelente. Vamos lá. Janaína. Eu não consegui me desvencilhar de 3 palavras, assim, não consegui escolher uma. Pra mim, vida, morte e agonia, as 3. Então, assim... Mas a agonia aparece no texto? Parece. Engraçado, não lembrava. Parece. Eu sublinhei, quer ver? Não, eu acredito em Não, você, mas só por pra- curiosidade. Aqui, ó, Sim. no 3 segundos. Na segunda linha.
Então, toda essa trajetória que ele faz a gente percorrer junto com ele, da agonia de não saber o que fazer, da morte estar ali batendo ou não, de conseguir escapar ou não, enfim, daí todo esse pensamento que ele faz da vida dele, talvez seja algo que eu esteja vivendo ou não, eu não sei, mas me parece que essa palavra agonia, ela permeia a vida e permeia a morte. Então permeia enquanto a gente está vivendo sem pensar na morte, e permeia a morte quando ela está próxima. E eu particularmente, de alguma forma, ainda, quando eu penso em morte, ela ainda é presente em mim, assim, quando eu penso na morte, na minha morte, né? Então, não sei, a tua leitura foi, né, genial no ritmo, fantástico não ter pontuação e tu conseguires também manter o sentido, porque às vezes sem pontuação a gente se perde, né? E essa tua contribuição para mim foi fundamental para eu entender. Mas é o que me trouxe, assim, esse movimento de vida e morte, e entre eles a agonia. Perfeito. Foi Ótimo, que Janaína. sentiu, né, lendo o texto. Acho que eu ainda tô agoniada. Larissa. Não, eu li para vocês ficarem agoniadas mesmo. O propósito era esse. Acho que era o espírito do texto. Eu Né? acelerei Tá agoniado. o texto. Eu avisei que eu ia ler rápido. Às vezes eu dava uma. Seria trepidante, né? Porque era trepidante, né? Nesse sentido. Você espera que ele vá morrer ou que não vá, sabe? O que vai acontecer. Larissa. Mas a palavra que ele repetiu bastante, né, que ficou toda hora aparecendo, foi vidro, né? Então eu acho que isso reflete também no texto, sabe? Essa fragilidade que ele tava, era só essa barreira entre ele e, assim, o assaltante, né? Ele falando, né, deveria ter colocado o vidro à prova de balas, né? Falando dessa barreira. E essa barreira também a gente pode perceber entre eles, né? Porque assaltante, né, ele fala da diferença entre ricos e pobres, ele fala sobre o Estado e como essa realidade, né, o que aconteceu, né? Ele foi mais uma vítima, assim, do Estado mesmo, sabe? Dessa divergência entre classes. E foi isso, sabe? Esse vidro para mim representou essa barreira e esse algo tão frágil que está escrito no conto. Ele acredita existir uma barreira, mas na verdade não separa nada, né? Não protege ele disso. Não. É a mesma realidade, né? Eles estão em lados opostos, mas acaba sendo a mesma coisa. Nossa, eu primeiro senti essa agonia, né? Que a Janaína falou, fiquei desesperada, eu já queria ir para a página final para saber se ele tinha morrido ou não. E aquilo do filme, né, que passa pela nossa vida, né? Quando a gente está, pelo menos é o que se fala, né? Quando você está se desligando da vida, né? Para ir para a morte, o filme passa, todo mundo diz isso, né? Para quem já passou por essas experiências, isso é confirmado, né? Mas o que me chamou a atenção, além da agonia, que eu adorei quando você falou que eu também senti agonia, eu estava assim já. Eu procurando vírgula, procurando ponto, procurando parágrafo, e não tinha. Mas quando você se depara, né, com quem você é de fato, a gente não é nada. Ele estava ali para viver um prazer que ele tinha esquecido, em seguida. O que o pai de Coxas representou, né? Os avisos que no início do texto ele fala, né? O Estado dizendo, não vai, é perigoso, o Estado não dá conta da segurança daquela área, então prefere dizer não vá, né? Nós avisamos, não vá. Mas a segurança que tem que ser promovida, e a gente não é nada, né? O instinto, né? Pô, mas aquele pai de Coxas valeu mesmo?
Afinal de contas, minha vida aqui não era nada. Vai continuar sendo nada, né? Nossa, é difícil, bem. Então, talvez, mesmo no estudo no texto, eu talvez trouxesse a insignificância, né? Cara, é pesado, gostei. Parabéns pela sua leitura. Muito bom. É, eu queria, vocês foram ótimos, acho que não tem nada para eu falar. Então, eu vou explicar porque eu escolhi esses dois contos, né? Porque eu acho que, na verdade, eles têm muita relação. São dois narradores homens, né? Esses dois narradores homens têm uma relação com as mulheres de percepção da invisibilidade, né? De uma objetificação. Ele só percebe a Creusa quando a Creusa está naquele palco, aquela coisa toda e tal. Mas antes, né, fica muito claro que ela era invisível para ele. Eles são de duas classes diferentes, não tão diferentes, né? Um é falando economicamente falando, né, de classe baixa, e o outro é de classe média baixa, que ele já tem um carro, mas o carro não é tão bom, né? Então eles estão em duas situações diferentes, né? Economicamente falando, socialmente falando, mas eles são muito semelhantes porque eles são muito ignorantes. Um é ignorante acerca de tudo, né? Não sabe o que é um playback, não sabe inglês, não sabe nada, né? É a ignorância total, né? E o nosso amigo aqui, né? Ele diz na página 29, nos 19 segundos, né? O que eu não quero é rever o filme da minha vida. Produção chinfrim, uma porcaria, roteiro medíocre, elenco sofrível, a começar pelo protagonista, né? Então ele é um protagonista que não sabe o que fazer da vida dele, né? Como vocês mesmo colocaram, a Ângela colocou muito bem. Ele não tem ideia, ele não tem valores, ele não tem... só que ele tem um pouquinho mais de educação e tal do que o outro, a ponto dele ter um pinguinho de autocrítica, né? Dele falar, não, agora que eu estou percebendo que minha vida não teve sentido nenhum, né? Como você falou, quer dizer, eu vou morrer por causa de um par de coxas, não lembro nem mais o nome da mulher. Nem lembro se foi bom, se não foi, né? Ele só queria sexo. Então ele chama de produção chinfrim, porcaria, roteiro medíocre, elenco sofrível, a começar pelo protagonista. Então os dois são ignorantes. Dois são homens ignorantes que objetificam mulheres, né? Os dois são os narradores, é fundamental que se narre a partir deles, né? Para que se perceba a insignificância dos dois, né? Tanto do primeiro quanto do segundo, né? É interessante que assim, o único nome que aparece, né, nos dois contos é Creusa, né? Não sabe o nome dos homens, não aparece o nome deles. Não são ninguém, não são nada, né? Então assim, a falta de ideia do que ele vai fazer com o tempo dele, né? Que você salientou tão bem, né, Kelly? Toda a questão é o tempo. A gente vive imerso no tempo. O que a gente vai fazer com o nosso tempo? Significa a nossa vida. Que roteiro a gente vai dar? Quem vão ser os protagonistas? Que a gente é o protagonista da nossa vida, em termos, né? Mas a gente tem que escolher quem vai contracenar conosco, os nossos amigos, né? As pessoas. Quem vai querer ficar conosco também, né? Porque isso não depende só da gente. Sim. Não, a gente escolher em termos, né? Mas a gente, pelo menos, né? É um processo de escolha que você salientou bem. Depende do outro também. Mas depende da gente. A gente também tem que querer, né? Então são dois homens profundamente ignorantes. Por isso que os contos deles são curtos. Então, se eu escolhesse um, eu achei que ia faltar, né? Que a gente tinha, pelo menos, não ia faltar assunto, mas a gente tinha tempo para trabalhar um outro, né? E eu acho que esses dois contos estão muito interligados. Sim. Muito interligados. Embora um seja no ritmo, assim, do embasbacamento, o cara fica embasbacado, olhando, demora. Então, um é muito lento o conto. Ele vai se revelando muito aos poucos. E esse aqui não, como eu falei, ele é acelerado, trepidante. Mas acho que as duas, esses dois homens têm relação. Por isso que eu quis colocar os dois contos juntos, porque eu acho que um ilumina o outro, pelas diferenças e pelas semelhanças. Muito legal. E pensando também na
questão da escolha dos contos, quando o autor lança um livro de contos, né? O primeiro tem uma função, o último tem uma outra função. Eu fiquei pensando bastante nisso enquanto a gente lia. Eu acho que os dois contos também cumpriram muito bem essas funções, né? O primeiro de dar aquele despertar para o livro. Achei interessante, né? Estou interessada, quero ler mais. E o último para fechar assim. Mas esse não é o último, não. O segundo não é o último. Ah, não? Não. Você comentou que eu tinha Não, eu escolhido. comentei que sempre é assim. Né? Eu pensei O primeiro que e o fosse. último são sempre relevantes. Aham. Mas o primeiro é o playback, realmente. Tá. Ele abre com playback. Mas Sim. esse outro é o terceiro ponto. Ah, Só que não peguei o último, eu peguei esse que eu achei que tinha mais relação com o primeiro. Entendi. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que se ficasse por último esse ponto, ele fecharia com chave de ouro, fecharia muito bem esse livro, para deixar o leitor com muita vontade de conhecer os próximos ou outros livros que não conheçam do autor. E eu, como eu comentei antes, né, achei muito boa a escrita pelo fluxo de consciência, que é essa escrita sem pontuação, sem nada, se chama fluxo de consciência, né? Que é quando você escreve como se estivesse pensando, assim, tudo muito rápido, muito visceral, né? Então, acho que... E o encadeamento de pensamentos dele vai revelando uma mediocridade, que o primeiro homem tem e esse outro também tem. Independentemente da classe social, da posição, se tem carro, se sabe inglês ou não sei o quê, e ainda tem as ironias. Tem uma ironia muito interessante, tem duas ironias muito interessantes. A primeira é o Raul Seixas, né? É uma grande ironia. O cara ouve o Raul Seixas e não está compreendendo o Raul Seixas. Né? Não compreende o Raul Seixas. Raul Seixas, ele ouviu, ele reconhece até que ele está naquela situação, mas ele não prestou atenção no Raul Seixas, senão não seria tão idiota. Né? Eu gosto da balancinha. E a segunda é quando ele fala dos índices, que se refere àquele ponto que eu estava colocando do deslocamento da literatura. Quer dizer, poderíamos falar de índices econômicos sociais, do número, ele até cita estatística, número de assalto, quem vai morrer. Isso não interessa. Se você falar da morte de 60 mil palestinos, a gente está vendo isso todo dia. 60 mil palestinos. Não emociona. Agora pega o relato de uma criança palestina morrendo. Porque o número não é humano. O número é uma coisa que o homem criou para fazer contagem. Principalmente de coisas. Mais de coisas do que de pessoas. Para cobrar tributo, entendeu? A escrita foi inventada lá no Egito Antigo para cobrar tributo. Não era para escrever poema. Depois que os caras escreveram poema, lendas, etc. Então o número, ele não sensibiliza a gente. Só quando chega numa dimensão do ser humano, e aqui tem essa dimensão do ser humano. E a gente vê como ele encadeia os pensamentos. Os filhos dele, o McDonald's, nada para ele. Sabe? As ex-mulheres e não sei o quê. Tá tudo misturado com o IPVA, é a mesma merda para ele. Um cara que não sabe dizer, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, isso aqui é importante, isso aqui eu vou cuidar. Tá tudo ali naquele melê. O meu avô, desculpe citar meu avô Emílio Alvido, que era um operário especializado, né? Mas era um cara assim, eu nunca vi meu avô de pijama. Era português, eu visitei ele lá em Portugal algumas vezes, eu nunca vi meu avô de pijama. A gente chegava na casa dele, ele já estava de terno, gravata, chapéu. Não que eu ache que terno, gravata, chapéu seja grande coisa. Terno e gravata? Mas meu avô era operário especializado, ele fazia questão de andar, sabe, naquela coisa de... E ele dizia, um negócio que eu acho sensacional, falou assim, viver é fácil. Qualquer um vive até morrer. Respira, alguma hora pode respirar e morre. Mas ele fala, viver é fácil. Saber viver que são elas. Esse cara aqui não sabe viver. Não sabe o que é viver. Quando ele está na beira da morte, ele tem assim uma alucinação. A agonia dele também é construir algum sentido naquela hora que ele está morrendo que ele não consegue construir. Não tem nada que ele construa sentido. Não tem nada que ele ame. Ele não ama os filhos, nem a mulher, porque são ex-mulher. Nem a mulher, nem ela não é uma mulher, um par de coxas. O rosto dela não aparece. Ela não fala.
Ele não ouve ela rindo, nem chorando, Ele nem nada. ainda reclama que ela não fala, Ainda reclama, né? Então, que ele ela vai... não manifesta opinião. Pois é, naquele tempinho que ele tem, que vai se acentuando, ele começa com segundos e depois vai com décimos, né, décimos e tal, depois ele passa para segundos, e ele vai tentando espremer da vida dele alguma coisa, mas ele mesmo diz, não, roteiro porcaria, filme medíocre, protagonista terrível, não consegue construir nenhum sentido. Se você não consegue construir nenhum sentido, a vida que não tem sentido sozinha. A vida é louca. Você que tem que construir sentido no meio dessa porcaria. Então, além da agonia, eu diria que é o caos, que não aparece no texto, não serve como palavra-chave, mas é um pensamento caótico. Porque ele não tem norte. Ele não tem onde segurar, não tem onde se apoiar, não tem onde dizer, não, isso aqui eu valorizo. Pelo menos isso aqui eu fiz. A única coisa que ele diz assim, pelo menos eu não vou pagar o IPVA. E É muito além pequeno. disso, cíclico o pensamento, né? É. Parece aquele rato na roda, assim. Porque ele não consegue desenvolver, Janaína. Ele não consegue ir sai, além. É, Ele não a consegue Larissa construir. falou, né? Ele começa falando bonito, né? E termina Fica falando naquilo. assim. E a mesma razão E a razão, a causa-morte dele é a solidão. O celular dele não estava quebrado, ninguém ligava para ele. Sim, é isso. E ele fica tão surpreso que ele atende o celular, assim, no impulso, como a Kelly falou, né? Ele age meio Sim. que assim. Ele atende o celular, tipo, finalmente alguém ligou para mim. Sim, verdade. Então, ele morre por causa da solidão, porque ele não construiu significado e não construiu relacionamento em torno dele de jeito nenhum. E essa. Ai, perdão. E essa tua fala me volta de novo à agonia que ele fala quando ele tinha um telefone fixo. Ele tinha que. sim, Então, assim, a agonia dele quando alguém ligava pra ele em correr e atender, justamente porque era uma coisa rara. Então, né? Aí ele fala que E a derrubou as secretária sacolas, entrou. que quer Aí ele fala que a uísque, secretária está quebrada, mas É. ninguém liga para ele. né? Ninguém liga. Então, tipo, mas quando ele escuta tocar, ele, é um desespero pra atender aquele telefone. Quem é que volta correndo pra atender um telefone? Eu não gostaria, né? Mas assim, pra ele aquilo é tão importante. Alguém está me ligando. No meio do texto ele fala do telefone fixo. E no final, alguém me ligou de novo, né? E aí eu vou ter. Ele morre. Mas a agonia dele, assim, de nossa, alguém lembrou de mim, ou alguém, sei lá. A ignorância dele é de um outro tipo. Né? Não é a ignorância do primeiro. Sim. Não, O primeiro é totalmente ignorante. é totalmente Ele ignorante. Mas a ignorância ele é alienado dele. de tudo. Não, mas ele sabe, a bala se alojou, ele lê jornal, Intelectualmente. ele paga e sim. Mas agora, ele ele não tem tem a uma pior construção ignorância possível, que é existencial. Ele não tem Né? senso crítico. Sim, Ele não tem pensamento Sim. introspectivo sim, de protagonismo. sim, Ou não tinha até ali, não sei. sim, não tem. Ali acho que ele tentou alguma coisa. Ele tentou, desesperado. Desesperado ele tentou. Né? Que pessoas, né? Mas essas pessoas estão aí, sabe? É o Né? que o Marcos falou. Né? Sim. Estão aí, né? É ficção, mas está aí O tempo no nosso todo, dia a tá dia. aí, né? A gente... E às vezes, como a Susan, né? Como a Susan falou, no da Creuza, às vezes a gente, em alguns momentos ali eu fui ela, ou eu pude ser, ou eu, enfim. E em alguns momentos talvez a gente até seja esse cara, porque, né? Alguns momentos da vida, ou alguma fase, ou em alguma situação que tu te aliena, tu falaste das notícias, né? Eu me alienei das notícias faz um tempo já, porque aquilo me levou para um processo depressivo absurdo, assim. Acho que você não. Eu não conseguia mais, sabe? Assim, e eu percebi, quando eu saí daquela, né? Quando eu me curei, Eu não, sei lá, não sei se é eu não consigo ler mais nada. Quando eu Só saí, leio a manchete sobre a Palestina. Eu- Não eu- consigo gente, ler. eu não consigo. Eu olho aquela matéria, Não eu queria dava. saber, mas eu não consigo ler, não consigo porque eu mais comecei mesmo. a entrar num looping assim de pra que eu vou tomar café? Pra que eu vou trabalhar? E tem gente morrendo, tem criança sendo assassinada e eu não tô fazendo nada.
e eu vou tomar aqui, sentar no café e vou trabalhar como se estivesse acontecendo, mas eu também não posso largar meus filhos e ir lá ajudar, mas eu também não estou ajudando nem o que está aqui do outro lado da rua, sabe assim? Mas vamos Esse lembrar- fluxo de pensamento. O Marcos falou uma coisa muito interessante. Horrível. Não sei se esse é o ponto. Vamos ver se é esse o ponto. Quando ele falou dos números, né? Eu lembro de quando eu ainda assistia mais, assim, hoje eu já não estou muito ligada com TV aberta, mas quantas vezes o consórcio de imprensa divulgava aqueles números da Covid. E eles reforçavam muito, o Marcos falou agora, números. Né? Números. Eles falavam em números. Não eram pessoas, Corpos eram números. jogados, buracos de corpos. Não foi isso, acho que nos trouxe para dizer, meu Deus, a gente é nada. A gente é número, a gente é corpo, a gente é jogado num buraco de qualquer forma. Se o buraco é luxuoso, se o buraco não é. Se antes de ser jogado a gente é cremado, se a gente não é. Mas, meu Deus, a gente está reduzido ao quê? Então, dar sentido à vida, você sendo cristã, né? Você tem duas filhas maravilhosas. Então, o sentido à vida é uma responsabilidade que a gente tem. E tem tudo a gente pegar para a nossa vida. A gente quer entrar nessa desse cara aí, ou no outro que olha para a criança, né? Ou a gente quer ser criança. Aonde a gente vai? Isso depende de nós. Né? E aí vem um pouco daquele. Ele até trouxe Deus para a conversa. Deus nos deu a livre-arbítrio para quem quer. Não é para quem acreditar. A decisão é nossa. A gente vai ser aquele instintivo que vai atrás do par de coxas. Ou a gente vai ser o cara com a arma na mão. Que esse cara tem atitude. Ou a gente vai ser o par de coxa. Ou a gente se vai. Ou a gente vai ser o par de coxa. Ou a gente vai se colocar em qual lugar, né? Sei lá, Porque a gente se nossa. coloca nos lugares também. Dá pra viajar até amanhã. Os outros colocam. É que é muito filosófico. Se a gente ficar aqui, nós vamos entrar na filosofia, né? Mas embora, seria maravilhoso. Mas a vida e as pessoas. A vida não, né? A vida não. Situações e pessoas nos colocam em alguns lugares. Mas a gente também se coloca ou permanece neles ou não, né? Então a questão que vocês falaram sobre escolha, né? Sobre decidir, que vocês estavam falando, né? Escolher pessoas, falar assim, escolher pessoas, e a Kelly falou se elas querem ficar na nossa vida ou não, enfim, né? Às vezes, situações e pessoas nos colocam em lugares que a gente talvez não construiu, não pediu, ou nem entendeu o que está ali. Mas ficar ali, permanecer ali, ou ir embora, ou alimentar aquilo, ou matar aquilo de fome, ou enfim, ou virar as costas, né? Daí é nosso. Aí vem aquela frase, né? Ah, importante não é o que fizeram contigo, é o que tu fez com o que fizeram contigo. E já virou clichê, mas é tão verdade isso, e dói tanto às vezes isso, porque às vezes tu tá tão impotente diante das coisas, e assim, o que estão fazendo comigo é tão pesado, e eu não tô conseguindo reagir. E aí vem a frase, mas eu não vou fazer nada, né? Aí reforça a tua incapacidade. Porque assim, eu sou tão incapaz que eu não estou nem conseguindo reagir ao que fizeram comigo. Porque o que fizeram comigo foi tão forte, foi tão pesado, foi tão grave, sei lá, e eu não estou conseguindo nem reagir a isso. Ai, olha como eu sou incapaz. Olha como, né? E aí tu vai procurar mais fundo e sair dele não é fácil. Mas enfim, só para fechar ali a minha... Mas não é você que é culpada, né? meu comentário. Tem uma coisa que passa desapercebida nesse conto, e quando eu já li ele algumas vezes, mas quando eu li ele hoje, me veio uma coisa, você que ele não corra papai. Né? Por um lado, tem uma espécie de idealização, né? De uma família perdida, tá? De um outro período em que tinha família, que o pai estava sempre na família, o casal estava casado e tal, por pior que fosse o casamento, mas estava casado. E me lembra muito o filme do Fellini, lá, Dolce Vita, que tem umas moças de biquíni, lembra, é de 1960, eu acho, o filme de Quando Eu Nasci. Lembrando que o biquíni tinha acabado de ser inventado. Então não é, as moças de biquíni, o que tem a ver? Não, o biquíni tinha acabado de ser inventado, o biquíni era um escândalo. O biquíni tem esse nome porque tinha um atol chamado Biquíni, que era onde se faziam experimentos nucleares.
É por isso que o biquíni tem esse nome, tá? Só para ter uma ideia. Quer dizer, o corpo feminino, de repente, descobriu que a mulher tinha um corpo. São essas coisas. Mas enfim, mas isso não é importante. As moças estão ali de biquíni e tem uma estátua de Jesus Cristo sendo levada de helicóptero. E elas acenam para Jesus Cristo. Tipo, tchau, Jesus Cristo, tchau. Né? Aquilo é um símbolo de quê? Daquela sociedade bem católica, que era, né, a sociedade italiana, que está mudando, que não vai ser mais regida por aqueles valores ligados à religião, né? Mas aí se coloca a seguinte questão: tudo bem, o mundo muda e tal, né? Mas quais são os valores que ficam no lugar? Então, aquele não corra papai, eu acho que também é de um mundo, né, diferente, que não é que fosse bom, era um mundo patriarcal, machista, parará, parará, mas que ele está sentindo, na verdade, uma saudade, porque naquele mundo o papel dele era mais definido. Importante. E ele não era invisível. Enquanto que ali ele não tem papel definido. Ele é separado de duas mulheres, ele é um homem solto, ele resolve pegar a mulher de qualquer jeito, vai pegar uma menina de menos de 20 anos, entendeu? Que ele está pegando um par de coxas. Então ele está totalmente perdido, né? A saudade que ele tem do Não Corra Papai, que parece ser uma coisa só instrumental, talvez o cara ficar sensibilizado, ver que eu sou pai de 2 filhos, mas ele não é pai de 2 filhos. E o McDonald's é muito... ele faz uma piada, neoliberalismo, isso aqui, mas o McDonald's é assim, cara, você não consegue convencer os seus filhos de onde eles vão almoçar, onde eles vão jantar, que comida é boa para eles, você não é pai. É o pai do Instagram, né? Você não é pai. Você não é pai. Ele mesmo falando, né, o protagonista chifrinho, né? Então, será que é esse que a gente Nem quer o na nossa assaltante vida? ia comprar isso, sabe? Que ele tava ali. Não, ele não vai acreditar nisso. Se eu colocar essa carta, né, de eu sou o pai. Vai mostrar por coisa, né? Que conceito que ele tinha de si mesmo. Ele sabe que ele não é. Sim. Ele sabe que ele não é. Ele sabe que ele não é. De novo, né? Vem a Sabe. nossa decisão. Sabe. Como é que a gente vai escolher? Que tipo de protagonismo a gente quer para nossa vida? Sim, se ele tem filho e não consegue se construir como pai diante das crianças, ele não consegue se construir como nada. Nada. Pode ser mais importante. Que responsabilidade pode ter mais importante do que essa? Mas ele não. Então foi um motel com a moça, tá voltando e tal, e aí ele não se defronta com o assaltante. O pior não é isso. Ele se defronta com a própria vida dele. Sem significado nenhum. Tem hora que ele diz assim, melhor cara acabar logo com isso. Tipo assim, para que eu não quero mais pensar que eu não vivi. Quem sabe do outro lado. E aí os sonhos dele de escrever, de ser escritor, de vender, né? Que nem o sonho do outro homem ridículo, que era ser jogador de futebol. Cada um de classe popular quer ser jogador de futebol. O outro de classe média queria ser escritor. Dois medíocres, que nunca vão ser. Falam, não, eu nunca me apliquei para isso. Não vou ser. Então tá bom, queridas. Muito bom o nosso debate hoje. Marte também, obrigado. Como sempre, todo Clube do Conto é bom à sua maneira, né? Cada tarde é uma tarde, cada Clube do Conto é um. E mês que vem, se não formos expulsos desse lugar maravilhoso chamado Rocinante Sebo, continuaremos então nossa trajetória. Uma terceira meta de 7. Agradecer, não sei se eu já fiz isso, a gente esquece às vezes de agradecer e de dizer coisas que são importantes. Eu queria te agradecer, Marcos, pelo teu tempo, não só o tempo que tu passa aqui conosco, o tempo que tu levou para escolher o conto, o tempo que tu levou para ler, o tempo que tu levou para interpretar, o tempo que tu levou para preparar esse momento, o tempo que tu levou para ir comprar uma comidinha gostosa. Então, assim, aqui foi o que? 1 hora? 1 hora e... não sei, né? Mas 1h14, quanto segundo o relógio. tempo da tua vida tu teve que dedicar para acontecer esse momento, né? E eu até vim pra cá por causa disso. Né? Porque ele não abre mão do Clube do Conto. Então, eu queria te agradecer essa tua doação,
Não, eu Isso que foi agradeço, porque aquele tempo todo que eu gastei não teria sentido nenhum se a gente não pudesse estar aqui hoje. Mas é Aquele assim, tempo todo é exatamente para isso, para a mas gente são poder poucas pessoas debater. que fazem isso, né, Marcos? São poucas pessoas que se dedicam de alguma forma a fazer algo importante para alguém, seja lá o que for. Então, eu acho importante a gente agradecer, porque às vezes a gente esquece. Eu agradeço o seu agradecimento. E eu quero agradecer a Kelly também por ter vindo, por a gente ter se reencontrado depois de acho que 5 anos, ou 6, não sei. E porque eu sei do trabalho dela também, do tempo que ela dedica. Trabalho maravilhoso. E o tempo que ela dedica, que também é um tempo muito grande, para despertar, para acordar algumas mulheres, ou homens, ou pessoas, ou enfim. Os seres humanos vão botar, né? Não vou botar gênero. Mas assim, para acordar essas pessoas desse sono que esse cara talvez viveu a vida toda. Aliás, errado, o livro né? que o Leia Mulheres escolheu Pois é, ela me deu aqui. para o mês Eu passado. quero ver se eu consigo. Um livro muito, muito, muito bacana, literariamente sensacional, maravilhoso. Você Então, pega eu queria muito te agradecer significativo, muito também, legal. Kelly, pelo Muito teu legal. tempo, pela tua doação, por estar engajada até hoje Não tem nisso. para vender o livro. E por Só último, tem o Martinho ou Martin, eu já perguntei pra ele, disse que tanto faz, eu vou chamar ele de tanto faz agora. Agradecer o tanto faz. Ele faz. Ele faz charme, é Marte. Por É Marte, propiciar todo que a mundo gente sabe. esteja Torcida aqui. brasileira toda sabe que é Ele, a Marte. Flávia, porque se não é, né? Se não é eles idealizarem isso aqui, concretizarem, a gente também não tava. Talvez a gente tivesse em outro lugar, numa praça, talvez, não sei. Mas não estaríamos num lugar tão aconchegante, tão gostoso como aqui. Né? Então, assim, eu queria agradecer todo mundo. Porque eu sinto que eu venho, usufruo, parece que eu não contribuo, sabe? Então a forma que eu tenho de contribuir é agradecer. Você contribuiu muito, olha que você e a coisa mais Ângela. querida que você tá Você e a fazendo. Ângela. Poxa, Mas, que assim, isso, como querida. mediadora Muito obrigado. também, posso te dizer assim, que o simples fato das pessoas virem ao encontro, mesmo que não... Tem muita gente que vai no Leia Mulheres e não fala uma palavra. Vai no encontro, ouve, mas só o fato das pessoas comparecerem já é Sai da inércia. Sai da inércia e eu acho que já está fazendo muita coisa por nós, mediadores, nós que organizamos. Porque a gente tem certeza que alguma coisa tocou Sempre. aquela pessoa, mesmo que ela não fale nada. E ela fala para outras pessoas, ela vem da outra vez e na segunda vez ela já fala. Uma coisa que eu costumo dizer, porque o Leia Mulheres, assim, para quem não sabe, existe desde 2016, né? Desde 2022 que a gente está fazendo aqui no Rocinante. Que quando eu faço assim a curadoria, a escolha dos livros, eu sempre penso nos livros como porque a literatura é muito potente, como o Vitor falou, tem uma função ali para além do entretenimento, né? E eu penso na literatura, na escolha dos livros, como uma formação também, como uma formação de pessoas mais críticas, mais conscientes. Um alargamento do horizonte da sensibilidade, né? Exatamente. Da sensibilidade, da capacidade de compreender o outro. Exatamente. Então, por isso que eu digo que mesmo que aquela pessoa que comparece ao encontro e não fala nada, né? Mas pelo menos ela veio, ela compareceu, ela leu o livro e eu sei que Por exemplo, toda vez ela que eu foi fui, fiquei tocada de alguma caladinho. forma. Não é, Kelly? Toda vez que eu fui, fiquei caladinho, não falei nada. Ô Suzy, tu já foi no Leia Mulheres? Vamos. É sempre no último domingo do mês. Legal. prestigiar. Um pedacinho? Mas a gente que tem que agradecer isso que eu tô dizendo, gente. Como a Márcia falou, Indaial não tem, né? Não tem, eu vim de Indaial, eu vim em dezembro pra cá, né? Morou bastante tempo lá. Morei em Timbó e Indaial. Daí, né, lá não tem, mas assim, não tem, mas Tá fazendo o tour das colônias de Blumenau. tá fazendo. Não, e assim, quando que vai ter? Quando alguém quiser tenha. Né? Faziam parte do E município eu não de acho que seja Blumenau. uma coisa fácil. Entendeu? Por isso que eu tô brincando de acontecer. São Eu era coordenadora Mas, de cultura do né? município de Matinhos, litoral do Paraná. Lá não tinha nada também. E a gente criou tudo. Né? Que eu falei, é muito fácil criar alguma Né? coisa a partir do que não existe.
O que você fizer, Eu não vai acho fazer que é fácil, eu diferença. acho que é fácil tu continuar. Eu acho que o teu trabalho não foi fácil, porque o fácil é tu continuar no ritmo, não tem nada. Assim, eu Deixa acho, sem nada, vamos, né? Nunca eu teve. acho, eu acho difícil, porque assim, Eu acho difícil criar. eu não sou da área da cultura, então a gente nunca teve um incentivo, a gente nunca teve um espaço fixo, por exemplo, a chamar de nosso. E a formação do público foi muito assim, foi muito na raça, foi muito no boca a boca, nós mediadoras assim divulgando, chamando as pessoas, a gente se oferecendo para ir nos lugares para falar do Clube do Livro, para fazer uma formação de público. Doação? Vocês tiveram acesso à Lei Aldir Blanc aqui Sim. em Blumenau? Em Dayal eles fizeram alguns projetos. E vocês conseguiram fazer alguma Blumenau não inscrição sei, aqui em em Blumenau? Dayal sim. Não, porque é obrigatório, então certamente tem que se tornar público, porque ali é por 5 anos, então vejam se vocês conseguem ter acesso aos editais, fiquem atentos a isso. É um recurso que veio. Recurso do governo federal. Sim, eu sei, tem um edital, sim, eu sei. Então, isso você pode, porque eu sempre É que falo que pra o trabalho você- voluntário... É que pra você pleitear, eu acho que você tem que ter CNPJ, não tem? Tem. É porque eu já Acho vi que tem. Alguns edital. editais não. Ah, tá. É porque Mas eu já aqui, ó, vi tem o editais. marketing, ele tem que ter Não, Tu consegue parcerias. o que importa assim, é o sabe? projeto, né? Mas Não. alguns não são. Lá É em que- Matinhos a gente optou Tá no botando início, marketing na jogada. É que assim, hoje Lá a em gente já Matinhos tem a um gente- público formado, mas é. o que eu quis dizer, assim, quis ilustrar é que o começo é muito difícil. Só que a vantagem, Kelly, às vezes você fazer um projeto, uma inscrição num projeto desses, ou em outros, é você começar lendo um edital, entendendo um edital, participando. Pode ser que no primeiro você não vença. Você começa a se encorajar e se inscrever para Esse outros. negócio aí tem bicho. Porque de alguma maneira você tem Prova que recursos esse negócio é o bicho. Já financeiros você não pode também, pedir, né? Ai, ai, né? Tem que transformar o vidro, Muito bom. que não é blindado, em blindado. Sabe? Tudo que você vai fazendo só por doação, Sim. chega um ponto que você não aguenta mais. Sim, sim. E daí, como você fez agora de ter que agradecer, poderia não ter feito. E poderia ter acontecido de, era assim, e agora não é mais? Não. Só sei que é. Lembrando do Alto da Compadecida. E às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Ir atrás. Uma fotocópia, uma aquisição de um livros que tu livro para uma adquire, família que não possa Tu tira do teu bolso pra adquirir. te ler. Não, e os livros que ela mesmo compra pra ler, pra Então, vir, né? isso, mas é isso, Né? adquirir Não. esses livros, doar esses livros, fazer reuniões com grupos maiores de mulheres, buscar até outros grupos, muitas vezes um grupo é uma maneira de você também entender. Então vale a pena buscar esses editais, sabe? Não, e o trabalho que elas fazem, assim, por exemplo, o Clube do Conto, é uma vez por mês. Vai embora. O Leia Mulheres é uma vez por mês. Mas o Clube do Conto, eu escolho qualquer conto. E é um conto. Ou no máximo 2. Eu acho que é a primeira vez que eu escolho 2 contos. É um conto que eu tenho que Mas é a escolher. segunda vez que eu venho e tu toca no feminino. Mas O outro ela... era aquela daquela escritora Não, mas eu- espanhola. Tu lembra o nome? Espanhola não, é a Não. Argentina. Argentina? Sim, Da Mariana Henrique. Mariana Henrique. Mariana Henrique. Não, mas sim, o tema do feminino me interessa. Mas eu posso trazer qualquer tema. Elas E não. qualquer Elas autor. trazem livros, Direcionados. mas é muito mais difícil você achar uma coisa direcionada que você tem que ficar A buscando. curadoria é mais difícil. Que não é só muito, Sim. só buscar. Primeiro é um livro, você tem que ler muito mais. Depois você tem que escolher algo não só direcionado, mas ela já conhece o público, que ela sabe que o público vai saber ler, vai saber debater, etc. Então é muito mais difícil a curadoria delas. É brincadeira. Brincadeira. Clube do Conto pra mim é brincadeira. É uma coisa assim. Que lindo. É porque é adorei. prazeroso pra ti, É. então, né? Sim, eu já li os contos, já li uma opção de conto. De vez em quando eu leio um conto novo, eu já quero trazer. Né? A Susan falou, tocou num calcanhar de Aquiles meu, da questão da segurança pública, que são os encarcerados, né? Eu assisti um documentário, eu tenho uma péssima memória para nomes e horrível.
mas eu assisti um documentário sobre mulheres encarceradas e me trouxe um dado, na época, faz anos já que eu assisti, na época me trouxe uma coisa que foi tão forte pra mim, talvez fosse uma realidade que vocês vão dizer assim, meu Deus, mas tu não sabia disso? Pois é, eu não sabia, ou talvez eu não tinha noção da dimensão. Mas nas penitenciárias masculinas, 80%, às vezes chega a 90%, depende do ano, porque daí a pesquisa é feita anual, né? Vamos lá, oscila, de 80% a 90% dos homens encarcerados têm apoio familiar de mulheres. Mãe, tia, prima, Enquanto companheira, as mulheres são filha, abandonadas. sei lá, né? Os presídios femininos não chega a 20% esse apoio masculino das mulheres que estão presas. Então elas são presas, eu não tô, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo, né? Eu sei que estamos entre amigos, mas se eu for falar isso em outro lugar, aí leva pra tua casa, né? Que é porque essa voz pulsa na minha cabeça porque é o que eu escuto na minha realidade, né? Esses 20% são os irmãos, né? Que vão... Então, eu acredito que deve ser pai, Irmão. algum outro, De modo geral. e família, assim, de filho, né? Isso Eu não- é um então fato. é horrível, um porque fato. elas estão presas, elas estão encarceradas e elas estão sozinhas no sentido de... Isso. Elas são Muitas solitárias. vezes elas estão presas em nome dos seus companheiros. Porque assumiram, a que maioria, assumiram se Foram tratando de envolvidas tráfico, a primeiro. maioria. E aí eles estão lá fora com outras já. E eles abandonam, sabe? Ela é abandonada naquele cárcere. Assim. Então, muito quando ela forte. falou de buscar, talvez, recurso para ter um projeto nesse sentido, eu não sei se te interessa, só peguei o gancho. Bateu tanto assim também, nossa, porque seria um lugar de sair um pouco daquela realidade que elas estão lá. E, de novo, eu não estou defendendo, não sei o que fizeram, não interessa. A questão que não é a criminalidade em si. Mas é o que a Kelly também disse, às vezes a pessoa em silêncio ela é impactante. Entende? Às vezes essa mulher. Essa educação que tu estás falando, que tu busca, esse processo educativo, para mim é um processo pedagógico, de construção de autocrítica. Porque eu fui desenvolver, eu fui saber o que é crítica, olhar crítico na faculdade. E eu era a melhor aluna da sala, eu queria sempre o 10, mas eu não tinha senso crítico nenhum. No sistema comum de educação, eu fui entender isso lá na faculdade. E foi bem difícil para mim, bem difícil para entender isso, porque lá eu não tirava 10. Porque não era ler um texto, decorar e responder a perguntinha. E aí eu tirava 7, eu tirava 6, eu ficava desesperada. Mas enfim. Mas esse processo educativo, pedagógico que tu fala, de desenvolver, e esse impacto que tu diz, seja uma semente, seja um pouquinho, poxa, essas mulheres talvez precisem, talvez não, com certeza precisam, né? Eu vi esses dias eu sou muito dessa área porque é o que eu trabalho. Eu vi No que você trabalha? Eu sou policial civil. Ai, que legal. Eu ouvi um relato de uma ex-presidiária e aí ela foi condenada 2 vezes por tráfico. Mas aí realmente ela traficava, assim, ela realmente tinha aquilo como renda, enfim. E hoje ela é advogada. Né? Olha só. Então, O que assim, virou a chave dela? É, né? então. Quem tava com a pistola na mão, né? Atipicamente, ela teve o apoio de um companheiro. Você tá vendo o Igor, acho que eu tô falando. Atípico, né? Sim, Uma coisa assim, sim. do Não, mundo, não né? foi Radical. Não foi abandonada e ainda foi Não, ela teve incentivada. o apoio de um companheiro. Mas hoje ela é advogada, enfim, e foi fazer direito. Quando ela foi pro tráfico, ela já fazia direito. E aí aquela questão financeira, né? Enfim, não estou justificando também, só estou relatando. Mas enfim, hoje ela é advogada. Então, e eu nem estou falando assim, nossa, ela é advogada. Ela podia ser dona de casa, ela podia ser funcionária de uma indústria. Eu estou falando do caráter de sair daquele mundo criminal ali, criminoso, né? Virar a chave. E aí, poxa, será que um projeto assim não faria outras mulheres virar essa chave também para quando sair de lá? Porque a reincidência de mulher também é grande. Elas voltam geralmente para o mesmo ninho e são usadas de novo, às vezes pelo mesmo homem, às vezes por outro. Sabe? É complicado. muito grave, assim. Acho que cada uma de nós deve ter experiências nessa área e compartilhar. Isso é muito bom, porque a gente percebe que a gente não está sozinha. Né? E cada uma deve ter suas realidades, seus modos. E a gente fala assim, né, que a violência ela não está só
na área que não estuda, na classe baixa. Não. A violência está em todos Pô. os lugares. Existe um estudo, eu sou evangélica, né? Eu sou cristã. E esses dias caiu nas minhas mãos um livro que fala da violência contra a mulher nos lares cristãos. E você fala, caraca, né? E o que fundamentou isso? A interpretação errada da palavra de Deus, que é a Bíblia, na minha forma de pensar, Sim. mas aonde se diz que a mulher deve se sujeitar ao homem, dá ao homem o direito de açoitar, bater, castigar, diminuir. E de modo algum, esse é o sentido real da palavra. Não foi isso que foi escrito. Não. Que, né? E aí você fala assim, gente, pelo amor de Deus, o que está faltando é ser crítico, é abrir um pouco a cabeça, é ter coragem de abrir a latinha. Ter coragem. Ter coragem de abrir mão de privilégios. Porque quem bate nessa tecla e sustenta essa interpretação são homens. Que sim. Algumas mulheres também, porque são levadas a acreditar nisso. Aí a gente entra Sempre noutra pensar filosofia, que né? esses homens são filhos de mãe. Então, eu sempre falei isso. Porque eu escutei isso quando eu era criança na escola, que falaram: gente, nós somos metade da população e mães da outra metade. E a gente não muda por quê? O Marcos estava falando da filhinha dele quando estava na escola, que ele ensinou ela a jogar futebol. Porque pronto, ensinou ela a jogar futebol. E aí ela estava na escola e queria jogar futebol e os amiguinhos foram bastante grosseiros com ela. Não, eu ensinei minha filha a jogar futebol, falei assim, filha, você não precisa jogar bem. Você precisa só saber o que é o futebol. Quando o menino vier dizer pra você, você não sabe o que é o futebol, eu sei. Eu jogo. Pra não ter nada que o menino diga que ele sabe fazer que você não sabe. Só pra você saber o mínimo. Se Mas você você é apaixonado por futebol? Você- Não. Não, mas eu Foi via uma no escolha futebol. Não, mas eu via no futebol, assim, o futebol é um meio muito grande de diferenciar meninos e meninas. E sabe como é que o futebol diferencia? O futebol diferencia da seguinte maneira. Nasce menino. Bebê no berço, o pai bota uma bola de futebol desse tamanho lá dentro. É verdade. O menino está engatinhando, o pai bota uma bola de futebol, o menino tropeça na bola, mas ele bota a bola de futebol, uma bolinha menor, pro menino. Menina, nem pensar em bola. O tio dá uma bola, o avô dá uma bola, e a menina está lá brincando de boneca. Tá? Aí o menino vai acostumar. Os grandes craques, todos do futebol, foram, do futebol masculino, foram meninos que aprenderam a andar junto com a bola. E não é normal você andar, correr, conduzindo a bola, a gente anda e corre por outro motivo. Isso não está na natureza. Então os meninos vão aprendendo a andar praticamente junto com a bola. E as meninas estão lá. Ninguém dá a bola para elas. Ninguém diz que é uma coisa bacana. Ninguém leva elas no jogo de futebol. Né? Ninguém chama elas para sentar para assistir o jogo de futebol junto com eles. Quando a menina entra na escola, aos 7, 8 anos de idade, os meninos têm anos de futebol nas costas. E as meninas nunca viram uma bola. Aí fala, vamos jogar menino contra menino. As meninas tropeçam na bola, elas erram a bola. Aí os meninos falam, não adianta. Mulher não sabe jogar futebol. É verdade. É isso. Verdade. Então o futebol é um processo desse tipo. Eu não queria que minha filha caísse nesse processo. Entendi. Que ela fosse, botassem ela para jogar, ela não conseguisse nem chutar a bola, porque isso se aprende. Eu ensinei ela a jogar. E aí dissessem, você não consegue jogar porque você é mulher. Não, você não consegue jogar porque você não treinou. Você não treinou. Porque não botaram você Sim. para treinar. Eu até brincava, falava assim, ninguém dá bola para minha filha. Só eu. É um trocadilho. Ninguém dá bola para minha filha, só eu. E o preconceito existe assim, meu filho com 5 anos eu levei ele para o Maracanã, ver jogo do Flamengo. Aí quando minha filha tinha 5 anos, eu chamei meu filho, que já era mais velho, né? Já tinha 17 anos, falei, filho, vamos levar a Kay no jogo de futebol. O que, pai? Levar a Kay? Mas a Kay é muito pequena. Eu falei, estava levando na mesma idade que eu levei você pela primeira vez. Aí cheguei lá, estava preparando o Flamengo, jogando com outro time, não sei o quê. Aí eu falei, Kay, olha só, o Flamengo vai tentar fazer gol lá, e o outro time vai fazer gol cá. E meu filho assim,
Ah, pai, não adianta, ela não vai entender nada. Eu falei, não te perguntei, pai dela sou eu, deixa comigo. Caramba. Aí o outro time desgraçadamente fez um gol na gente. Aí eu falei, aí a minha filha virou e falou assim, pô, eles fizeram gol na gente, né, pai? Eu falei, é, filha, exatamente. Infelizmente. Então é por isso que é melhor as meninas ficarem de Barbie. Mas a Barbie pode jogar futebol, o que você acha? O melhor, querida, é as meninas brincarem do que elas quiserem. É, mas também não toda Barbie joga futebol. Sim, ela só joga se ela quiser. Você também só joga futebol se quiser. Eu Mas nunca você, joguei futebol. mas você pode jogar. Só tô dizendo que você pode. Tem que ter o direito pra você poder Se você jogar. Se você quiser. der vontade algum dia. É que a minha irmã já foi pro futebol. Mas eu nunca fui. Porque eu ainda não tive coragem no meu momento da minha vida. Nunca tive coragem de jogar Que futebol. coisa linda você, no meu momento da minha vida. Você não precisa Coisa fazer linda. nada que você não queira. Você faz o que você quiser. Tá tudo certo. Menos hora de dormir, tomar banho, tomar café da manhã, almoço, jantar e estudar. Fora isso, só faz o que você quiser. Escovar o dente. Escovar o dente, é. O que você odeia? Odeio fazer. Mas vai todo dia e Pra quando ela onde? quer ir embora. Pra escola. Não quero. Aí vai, eu vou buscar, não quero ir embora. Ei, mas aí fiquem de olho nos editais, porque sempre pode captar recursos, sempre pode fazer alguma coisa diferente. Acho que vale vocês se unirem. Não é verdade. Não, e tem uma coisa, né, que também queria acrescentar sobre meninos jogarem futebol. Fala mais Meninas- alto. Aí, sobre meninos jogarem futebol e meninas geralmente foram jogar vôlei. Tipo assim, na minha escola, né, tem uma quadra enorme e a gente sempre tinha metade da quadra com outro ano, né? Aí a gente já tem metade de uma quadra. E a professora falou assim, ó, ai meninas, pega ali um cantinho pra jogar vôlei. Aí a quadra toda dos meninos, a gente fala assim, prof, tá, mas a gente também quer jogar. Assim, não, é que futebol é mais complexo que vôlei. Não sei se o vôlei não é Mas eu puxei o assunto e o Marcos terminou no treino. Mas onde eu queria chegar, Janaína, é o que as professoras falaram para ele e para a esposa dele na época Ah, tu começou a história, sobre o empoderamento Mãe, das meninas, que as meninas estão muito empoderadas, Muito empoderadas. e portanto elas não poderiam estar ali. Não, que minha filha foi jogar Ah. futebol com as amigas na hora do recreio, tinha aquela quadra. Elas pegaram metade da quadra, que nem você está falando, Ângela, e começaram a jogar. Os meninos empurraram elas, xingaram, cuspiram elas, Meu Deus. literalmente Mas em que expulsaram escola elas da isso? quadra. Olha de louco. ô mãe, Aí fui falar com a diretora falou, sabe o quê? Não, os meninos estão reagindo porque as meninas estão muito empoderadas. Nossa. Aí eu perguntei, mas foram as empoderadas que cuspiram, que empurraram, que xingaram? E as mães dos meninos falavam a mesma coisa, usavam o mesmo argumento. Olha que coisa.